Agora a gente volta para o noticiário aqui do Brasil. Familiares de presos pelos atos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, planejam acampar em frente às casas de líderes partidários que são contra a votação da urgência do projeto da anistia. A ideia é que essa pressão ocorra nos estados que são base desses parlamentares. Além disso, um grupo também se articula para acampar em frente à residência oficial da Câmara em Brasília, onde mora o presidente, naturalmente, da Câmara Federal, Hugo Motta. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, de volta aos acampamentos, né? O acampamento sempre acaba sendo um artifício, né, para aquelas pessoas que querem reivindicar alguma coisa. E a ideia de familiares daqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 é organizar um movimento para acampar em frente às casas desses parlamentares para tentar exercer alguma pressão para a necessidade de votar o requerimento de urgência e colocar em votação o PL da anistia, não o tal texto alternativo. É uma estratégia que pode vingar, Beraldo? Olha, Caniato, isso demonstra que o combinado político não deu certo. A gente precisa lembrar que a eleição para a presidência da Câmara e a presidência do Senado, que aconteceu em fevereiro desse ano, se deu, né, com uma ampla discussão sobre o posicionamento dos candidatos em relação ao PL da anistia. E houve ali o entendimento por parte dos parlamentares, sobretudo do PL, mas também de outros partidos leais a Jair Bolsonaro, de que tanto Hugo Motta quanto o senador Davi Alcolumbre garantiriam o avanço, a votação, pelo menos, do PL da anistia. Isso não aconteceu. Aliás, houve um discurso muito forte de justificar o apoio de Jair Bolsonaro a Hugo Motta e Davi Alcolumbre, que, inclusive, já tinha tido uma postura de muita independência em relação a Jair Bolsonaro na época em que presidia a CCJ e sentou em cima da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal por muito tempo. Se não me engano, bateu o recorde, inclusive, de demora de apreciação da indicação de um presidente para um ministro da Corte Suprema. Só que isso não foi necessário. O passado foi apagado e acreditou-se numa promessa. Aliás, houve o arranjo, inclusive, de colocar na vice-presidência da Câmara, na primeira vice-presidência da Câmara, um deputado do PL, que é o deputado Altineu Cortes. Só que agora fica evidente que a realidade da política é muito diferente daquilo que foi prometido, não dentro da casa, mas para as pessoas, sobretudo para os familiares dessas pessoas que estão presas há 2 anos, quase, em razão de crimes que no Brasil não são puníveis com esse tipo de pena. Há uma injustiça muito evidente acontecendo no Brasil e essas famílias estão sofrendo as consequências dessa injustiça. Então, quando dizem que vão acampar na frente da residência oficial da Câmara dos Deputados e elas tomarem a iniciativa de fazerem essas manifestações, é porque já estão esquecendo, já estão jogando fora qualquer esperança de que as promessas feitas a essas famílias seja efetivamente cumprida no campo da política. Você, Dávila, como tem visto essa estratégia meio de última hora, né, para tentar ainda puxar a atenção desses parlamentares, porque muitos já viraram a página, né? Muitos já acham, perdemos essa batalha, bora para a próxima, sabe aquela coisa? E aí, obviamente, os familiares tentando de alguma maneira pressionar esses deputados para que o tal requerimento de urgência avance e essa discussão aconteça na Câmara dos Deputados. Até Hugo Motta, possivelmente, ao sair de casa, vai se deparar com algumas barracas ali, porque a informação é que farão sim um acampamento para pressionar também Hugo Motta. Eu acho que ele talvez seja a figura central, né? Muitos se decepcionaram com o posicionamento dele, porque, ao que tudo indica, ele teria dado a palavra ainda quando candidato de que esse assunto iria avançar. E não disse isso para a gente, não disse isso para os deputados, inclusive, da oposição. Dávila, pode ser talvez a última cartada da oposição e desse grupo de familiares daqueles que foram condenados nos atos do dia 8?
Olha, Caniato, o que está faltando talvez é o presidente Hugo Mota ligar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e convidar para um café para dizer assim, ó, eu sei que está tramitando um projeto aí, né, no Senado, aliás que tem um aval, inclusive do Supremo, como é que tá? Quando é que reduz essas penas? Quando é que você vai mandar para a Câmara? Quando é que vota? Porque se ele mantivesse a oposição, pelo menos informada do que está acontecendo, poderia acalmar. O problema é que está no escuro. Você não sabe como é que está o andamento do projeto no Senado. Você tem a pressão da oposição para colocar o projeto da anistia o mais rápido possível, porque ninguém aguenta mais esperar. E aí você pode correr dois projetos paralelos, o que só ia aumentar a confusão. Então, talvez um café entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado pode colocar assim, olha, nós devemos apresentar daqui a 10 dias, hoje o desenho do projeto é para reduzir mais ou menos a pena em tanto tempo, tal, para pelo menos Hugo Mota ter algo para começar a conversar com a oposição sobre o projeto da anistia, se vale a pena acelerar ou não. Agora, o que parece hoje é uma dança no escuro, ninguém fala com ninguém. E aí é óbvio que a oposição está fazendo o papel dela, pressionando o presidente da Câmara para cumprir uma promessa que ele havia feito, que colocaria o projeto em votação. Então, o que acontece é que, na ausência de informação concreta, o que a oposição está fazendo é cumprindo o que ela prometeu, forçar o projeto da anistia a ser votado e cobrar o presidente da Câmara para cumprir uma promessa que o levou, inclusive, a ter os votos da oposição. Pois é, e aí teve uma manifestação de Sóstenes Cavalcante, que encabeça o movimento na Câmara dos Deputados, movimento do PL da anistia, não dos acampamentos. Porque olha só qual foi a manifestação dele, vou abrir aspas para o deputado Sóstenes. Até agora estamos pedindo para esses familiares não fazerem esse tipo de pressão sobre os políticos. Mas se houver a definição de uma data para a votação, não vamos conseguir segurar. Estamos no limite. Essa foi a manifestação do líder do PL na Câmara para um veículo de comunicação. É aquela coisa, né, Mota? Muitos estão tentando pelas vias normais, a articulação política, a conversa, enfim. O senhor se lembra? Houve aquela promessa no ano passado, quando Arthur Lira indicou o seu nome. Enfim, gostaria que a gente conseguisse avançar com aquela situação. Mas, se as vias políticas não prosperarem, aí talvez o caminho seja o povo ir para as ruas, né? O povo que eu digo, os familiares daqueles que foram condenados, né? Essa história da promessa não cumprida tem que ser lembrada, Caniato, em ocasiões futuras. Toda vez que a gente ouvir de novo aquele conselho, não, olha só, é melhor ir lá e compor do que você ficar insistindo aí nas suas convicções. Isso não vai levar a nada. Vai lá e compõe, que é melhor. Aí a gente vai lembrar dessa promessa. Para apressar o processo de anistia para os réus de 8 de janeiro, basta copiar tudo o que a esquerda fez para promover a anistia de 1979. Não é preciso inventar nada. Basta copiar a mesma receita. É manifestação, camiseta, adesivo, show, faixa e, lógico, rede social que não existia naquela época. O principal na estratégia da esquerda, que deve ser usado agora, é deixar claro o componente moral dessa questão. É não transigir no ponto essencial. É não aceitar solução de compromisso, não aceitar um combinado. Aqui a gente viu agora, no caso da promessa, o que o combinado produz. Coloquem o componente essencial, moral, na mesa. Foi isso que a esquerda fez. A única espécie de anistia digna desse nome é a anistia que é ampla, geral e irrestrita. Foi isso que eu aprendi com a esquerda brasileira. É uma lição que eu não vou esquecer agora. Agora, Beraldo, tem uma outra estratégia que alguns parlamentares defendem, para além dessa questão do acampamento ou dos acampamentos, que muitos não veem com bons olhos por conta da associação com os outros acampamentos do tal suposto plano de golpe de Estado. Mas alguns parlamentares defendem uma estratégia na internet. Gravação de vídeos virais naquele
esquema Nicolas Ferreira e utilizar justamente aqueles parlamentares que têm mais seguidores ou que são heavy users, né, de redes sociais, que são muito atuantes, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, do estado de Goiás, e também outros ali que também têm um bom número de seguidores. Mas daí as peças teriam como foco, como objetivo, a figura do presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa informação, inclusive, divulgada na coluna da Bela Megali no jornal O Globo. Beraldo, você não acha que, se fosse para adotar essa estratégia, deveriam ter feito isso há 3, 4, 5 semanas? Parece que o trem já passou, né? É isso que eu ia perguntar, Canhato. Agora? Vamos pensar nisso? Agora? E não são 4, 5 semanas não, Canhato. São 4, 5, 6 meses, 1 ano. O tempo das pessoas que têm seus familiares. Às vezes é o provedor da casa que está preso e não consegue colocar dinheiro em casa. E tem lá a mãe com a responsabilidade de criar seus filhos sem a presença do pai, o pai com os filhos sem a presença da mãe, idosos. Então nós temos ali uma urgência dessas famílias que em nada se assemelha à urgência dos parlamentares. Eu fico imaginando, sentado num sofá bem confortável, um belo vinho francês na taça, um charuto cubano na boca, e aí, de repente, entre uma baforada e um gole, pensando, olha, tive uma ideia. Acho que agora devemos pedir para essas pessoas virem gravar vídeos, porque assim vamos impulsionar as nossas próprias redes sociais, mostrar que estamos aqui tão sensíveis a esse apelo e fazer o nosso filme para as eleições do ano que vem. Ora, faça-me um favor. Essas pessoas estão dizendo que elas estão saindo de casa e querem acampar na casa de pessoas que podem resolver o problema delas porque elas estão absolutamente desesperadas. Então não se pode tratar desta forma a situação de pessoas desesperadas que estão vendo seus parentes morrerem, porque idosos submetidos a 2 anos de cárcere nas condições que foram colocados, sem a mínima percepção de que tiveram direitos que assassinos, estupradores, sequestradores têm no Brasil. Essas pessoas vão sair dali, muito provavelmente, tão abaladas que a vida será encurtada em razão dessa experiência. As pessoas falam sem o senso de urgência que a situação merece. E aí fica aí nessa discussão filosófica. Não, porque veja bem, porque precisamos fazer um acordo, porque precisa vir do Supremo, porque senão, puxa vida, o Supremo não vai aceitar uma decisão da Câmara. Como se fosse aceitável uma situação em que um poder descumpre a Constituição e não respeita uma decisão constitucional tomada por outro poder. Ora, se isso acontece, feche-se o Congresso. Os parlamentares têm que ter um senso de indignação e urgência para defenderem a casa que estão ali para representar e proteger. Mas não, nada disso está na mesa. Não farão absolutamente nada além de gravar vídeo para a internet. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, a notícia que os nossos comentaristas analisam, a questão que envolve o projeto de lei que prevê anistia àqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, a negativa de alguns parlamentares e a estratégia de pressionar principalmente Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, a colocar em votação o requerimento de urgência para a tramitação do PL, esse PL da anistia. E aí muitos defendem que familiares daqueles que foram presos ou que serão julgados pelos atos do dia 8 façam acampamentos em frente à casa de parlamentares, mas principalmente de Hugo Mota. Esse é um movimento que acontece de forma independente, mas alguns parlamentares monitoram essa situação. E também tem uma outra estratégia de publicar vídeos na internet fazendo pressão para esses parlamentares. Você, Dávila, esse lhe parece o momento adequado para esse tipo de sugestão? Porque quando eu falei há 5 semanas, eu me lembrava de quando o PL da anistia ainda
era colocado como uma possibilidade, né? Porque parece que o texto alternativo agora tem mais musculatura para avançar, né? Mas é preciso também considerar as muitas nuances da política, né? O vai e vem, aquela situação que envolve a política como se fosse uma nuvem, né? Você vira para conversar alguma coisa, quando você volta, peraí, aquela nuvem que tinha formato de um cachorro, agora parece um beija-flor. Enfim, as coisas mudam muito rapidamente, né, Dávila? É verdade, por isso, Caniato, que precisa ter foco. Foco deveria ser qual é o projeto mais rápido que pode tramitar para tirar essas pessoas da cadeia. No fundo é isso, é esse o objetivo. Qual é o projeto mais fácil? Se é anistia, se é acordo com o Senado, com o Supremo, não importa. O que importa é qual é o projeto via rápida para tirar essas pessoas o mais rápido possível da cadeia. É esse o ponto. Qual é o projeto que não vai amanhã ser questionado na Suprema Corte, aí vai ser declarado inconstitucional e as pessoas vão continuar presas? Então, assim, eu acho que tem que ter pragmatismo e foco nesse momento. Então vamos sentar aqui a 4 mãos, a 10 mãos, não importa. Tem que sentar, qual é o projeto para a gente tirar essas pessoas amanhã da cadeia, não daqui a 1 mês, daqui a 6 meses. Então, se não tiver essa objetividade, nós vamos continuar a ficar fazendo uma política que uns podem ser bom para a rede social, o outro pode ser bom para dizer que está defendendo um determinado valor. O problema é o seguinte, as pessoas vão continuar presas. E aí isso, ao meu ver, é inadmissível. O objetivo da oposição deveria focar assim, como é que nós vamos tomar uma atitude via rápida para tirar as pessoas o mais rápido possível da cadeia. Isso me parece a prioridade máxima, precisa ter foco. Se começar a ter muita distração, nós vamos continuar aqui usando isso como palanque político, mas as pessoas vão continuar no cárcere, como bem lembrou o Cristiano Beraldo, e isso pode ser mortal para algumas pessoas, como já foi para algumas. Eu vou trazer uma outra informação, mas isso que o Dávila falou é verdade, porque tem alguns que fazem a seguinte reflexão. Até o episódio do INSS acabou sendo um balde de água fria, porque deve dominar, inclusive, os debates e muitas das tratativas que acontecem no âmbito do governo, mas também do Congresso Nacional. Deixa eu trazer um outro destaque, porque o presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele quer o apoio da oposição para esse projeto alternativo à anistia costurado entre Congresso, Judiciário e Governo. O deputado pediu que o PL de Jair Bolsonaro, o Partido Liberal, envie sugestões para o texto e tem deixado claro que não apoiará um perdão total, apenas redução das penas. O texto alternativo é liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você, Mota, essa sinalização de Hugo Mota pedindo que o PL se manifeste. Olha, nós queremos que todos participem, vai ser uma construção coletiva. Então, se você, Partido Liberal, puder enviar sugestões para esse texto, por gentileza, fiquem à vontade. Eu acho que muitos políticos não entendem o que está acontecendo no Brasil. Eu prefiro pensar dessa forma, porque a alternativa é pensar que eles entendem, mas não se importam. E aí seria quase deboche. O brasileiro sempre sofreu com uma justiça que deixa bandidos soltos. Essa é a nossa realidade. E agora, o brasileiro sofre com a prisão de pessoas que não deveriam estar presas. É injustiça demais para um povo só. Dávila, PL encabeça o PL da anistia, ou seja, defende que o PL da anistia avance na Câmara Federal, que o requerimento de urgência seja votado e aprovado, porque aí não haveria aquela tramitação em várias comissões, iria direto para o plenário. Essa é a defesa do PL. Quando o Hugo Mota abre a possibilidade para o PL também sugerir algum tipo de um dispositivo, alguma informação, sugestão de pena, enfim, alguma coisa em relação ao texto alternativo, qual deve ser a posição do PL? Sugere ou lava as mãos e diz, olha, não participaremos desse processo porque a gente defende aquele outro? Eu vou dar um conselho aqui para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Chega de hipocrisia.
liga para o presidente Alcolumbre, já está escrito esse texto já está pronto na gaveta, manda ele mandar o texto para você e aí a gente vai ver o que pode colaborar ou fazer emenda. Agora, ficar fazendo emenda num projeto esotérico que ninguém sabe qual que é o número, já está feito esse projeto. Então para de hipocrisia, liga lá, fala, dá aqui o texto. O que é? Redução de 10 anos da pena, 8? E aí o PL vai poder sugerir lá o que quer fazer, se concorda com uma coisa ou discorda. Agora, não vamos partir que temos uma folha em branco e vamos compor aqui um projeto para redução de pena. Esse projeto já está pronto. Então vamos parar, vamos encurtar aqui o tempo, parar com essa hipocrisia, pega o projeto que já está pronto, leva para o presidente da Câmara, o presidente da Câmara senta com a oposição e vamos ganhar tempo. Vamos parar dessa encenação infantil que não leva a nada a não ser manter as pessoas presas. Tem que ter a rapidez do Milei, né, Dávila? A rapidez do Milei, né? É isso aí. Você, Beraldo, Hugo Mota querendo o apoio da oposição para esse texto alternativo ao PL da anistia. Na verdade, não se trata das pessoas que estão presas, Caniato. O que se trata, essa discussão, é como tirar essas pessoas que estão na cadeia sem dar algum tipo de benefício a Jair Bolsonaro e outras pessoas que compõem o seu governo. Por que querem reduzir a pena ao invés de punir as pessoas que foram presas no 8 de janeiro com os crimes que efetivamente cometeram? Invasão de prédio público, depredação de patrimônio público, destruição de patrimônio histórico. Esses foram os crimes cometidos. Mas sustentar a tese de que essas pessoas, esses baderneiros, teve gente que agrediu o policial, teve. Isso tudo é ação que tem um tipo penal específico. Mas transformar isso na sustentação da tese de que o 8 de janeiro é a consolidação, é a materialização de um plano desenvolvido dentro do Palácio do Planalto, é de uma forçação de barra absurda. Se houve, por exemplo, falamos disso aqui ontem, se houve o uso da ABIN para perseguir adversários políticos, isso é um crime previsto. Por que não investigar, processar e punir com base neste crime cometido? Mas ao invés de fazerem isso, ficam criando essa grande teoria do golpe que é para poder colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Estão mantendo encarceradas centenas de pessoas simplesmente porque há o interesse político, o interesse pessoal em colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Essas pessoas, elas estão sendo usadas, elas estão sendo manipuladas. E essa discussão de que, não, veja, vamos passar uma lei aqui que é para reduzir a pena. Então a gente continua acreditando aqui, ou enfim, deixamos o ambiente seguro para que essas pessoas sejam acusadas de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, mas com penas menores. E assim preservamos esta perseguição a Jair Bolsonaro. Então, Caniato, quando se chega nesse ponto, a partir da cúpula de dois poderes, com os aplausos e os incentivos do terceiro, sinceramente não resta mais nada de institucionalidade no Brasil. Não há nada a ser respeitado no Brasil quando a gente olha para uma situação como essa. Vão fazer o que for conveniente para eles. O que vai sobrar para os presos do 8 de janeiro vai ser simplesmente consequência, efeito colateral da conquista dos interesses desta cúpula do poder. Então, é realmente de embrulhar o estômago, porque é uma dinâmica absolutamente nojenta que nos envergonha como brasileiros. Mas para eles dão de ombro, seguem a vida e vão seguir fazendo o que sempre fizeram. Pois é, daqui a pouco eu vou trazer a informação, inclusive, daquele texto que foi aprovado pela Câmara, que muitos interpretam que isso poderia, em algum momento, também beneficiar Jair Bolsonaro e outros que se tornaram réus nessa suposta tentativa de golpe de Estado, para além do deputado federal Alexandre Ramagem. Mota, eu acho que você fez alguma sinalização. Você quer só complementar o que disseram o Dávila e Beraldo, só para fechar esse capítulo? Senão eu já trago o próximo destaque.
Sim, eu acho que já houve um momento em que tudo isso poderia ter sido tratado de forma diferente. Tratado da forma como deveria ser. Como você trata vândalos. Como vândalos nunca foram tratados aqui no Brasil, mas eu acho que deveriam ser tratados, nem que fosse a partir de agora. Mas eu acho que esse momento se perdeu. Eu acho que a exploração política desavergonhada de tudo que aconteceu transformou isso numa tragédia. E só há uma solução, anistia. Eu não vejo outra. Qualquer outra saída, qualquer outro arranjo não vai resolver nada. E o Brasil vai continuar com essa chaga aberta. Famílias desfeitas, pessoas que morreram na cadeia, principalmente o gosto amargo de injustiça na boca do brasileiro, que todo dia sai de casa com medo de sofrer um crime na mão de bandidos que estão soltos nas ruas, enquanto pessoas que não deveriam estar presas estão. É isso, a gente vai seguir acompanhando.